Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, o capítulo de número 6. Josué capítulo 6, versículo 11 em diante, olha o que está escrito. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifre de carneiro, iam adiante da arca do Senhor. Seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles. Mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no segundo dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma, 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Diga comigo, amém. E diga comigo, graças a Deus por esta palavra. Bem, o que nós precisamos entender? São 6 voltas ao redor da cidade de Jericó. Na 7ª volta, eles irão dar 7 voltas. Então, ao todo, são 13 voltas em 7 dias. Por 6 dias, eles rodeiam a cidade, tendo tocadores de chofar ou de trombeta feito com chifre de carneiro, tocadores de chofar, tendo a arca, tendo soldado após os levitas, e na retaguarda ainda mais uma outra quantidade de soldados. Lembrando que para esta batalha, para conquistar Jericó, não foi todo Israel. Para conquistar Jericó, foram apenas os soldados e alguns da tribo de Levi. Por isso que eles sempre rodeavam cada dia e retornavam ao acampamento, como diz o texto, que estava em Gilgal. Em Gilgal, um pouco antes de Jericó, a saber, uns 3 quilômetros, Josué armou acampamento com todo o povo, porque foi ali em Gilgal que apareceu um ser celestial, na sua forma humana, o que chamamos de teofania, porque era o próprio Deus, apareceu na sua forma humana, e aquele que apareceu é aquele que nós hoje chamamos de Jesus de Nazaré. Quando ele apareceu para Josué, como ele estava na forma humana, Josué ficou assustado. Josué não reconheceu. Josué sabia que não era do exército de Israel. Josué olhou, falou, deve ser dos exércitos inimigos. E ele perguntou, quem é você, de onde vem? Ele disse, não se preocupe, eu sou dos exércitos do Senhor. A primeira coisa que Deus estava dizendo, Josué, você vai para a batalha, mas entenda que o Tsabaote, o Senhor dos exércitos, vai na frente. Você pode entrar em qualquer guerra e não importa o tamanho dela, se Tsabaote, o Senhor dos exércitos, estiver na frente, a vitória é certa. Ruim é você entrar em uma batalha e você entrar sozinho, você entrar sozinha. Ruim é você entrar numa batalha sem uma palavra certa de que Ele estará com você. Mas, se você entrar numa guerra, numa luta, numa batalha, mas com uma palavra direta de Deus, dizendo, eu sou com você, então você pode dormir tranquilo. Não precisa arrancar cabelo da cabeça, não precisa ir dormir à base de ansiolítico, de antidepressivo, porque se Deus falou, Ele garante. É só você acreditar, é só você tomar posse. Mas a ordem era essa, rodeie 6 dias. Vá, rodeia e volta. 6 dias. E no 7º dia, rodeariam 7 vezes. Bem, eu quero falar um pouco de números na Bíblia. Por que 6 dias? Por que 7? Porque tem certos números que aparecem tanto na Bíblia Sagrada.
essa questão de números é algo tão importante na Bíblia, que tem um livro específico para tratar dessas coisas, que é o livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia Sagrada. É só para tratar essas coisas, o livro de Números. Satanás, ele é tão furioso, que ele, sabendo que a Bíblia trata do assunto numerologia, que criou dentro do esoterismo, do espiritismo, veio criando umas falsas teorias, que por números pode se guiar a vida do ser humano. E Satanás traz falsas verdades dentro de uma numerologia, dentro de uma ciência esotérica. Não é ciência no sentido científico que se comprova, e vem ludibriando, enganando e tentando trazer um mau agouro, ou querendo prever futuros e etc. Por quê? Porque Satanás sempre pegou as verdades de Deus e trabalhou com meias verdades. Só que meias verdades não são verdades. É engraçado que quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê isso constantemente. Satanás pegando meias verdades da verdade de Deus para tentar criar algum tipo de ensinamento. Numerologia não é coisa do esoterismo, não é coisa do espiritismo. Numerologia é coisa da Bíblia Sagrada. Porém, não no sentido como a numerologia esotérica ensina hoje, nova era ensina hoje, e nós não cremos naquelas coisas, embora existam alguns crentes que acreditam nessas coisas, como tem crente que acredita em signos, que está tudo ligado a isso aqui. Tem crente que diz eu sou de peixe, outros dizem eu sou de Áries, outros dizem eu sou de escorpião, e tem uns que parece que é meio de escorpião mesmo. Eu sou de escorpião, mas eu, irmão, se fosse para ser signo, eu teria que ser sangue do Cordeiro, eu teria que ser o signo do Cordeiro, aleluia, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crente que lê Bíblia não acredita em signo, irmão. Crente que lê Bíblia não acredita em conceitos esotéricos de nova era e etc. Isso é coisa para os meninos que não estudam a palavra do Senhor. Mas quem estuda, aleluia, deixa eu ver quem estuda a Bíblia, quem gosta da Bíblia, quem ama a Bíblia, quem lê a Bíblia, aleluia. Você tem que ler ela para ser salvo, você tem que crer nela para ser salvo, você tem que praticar ela para ser santo. A igreja tem um manual de fé para seguir. Se você seguir, você não é enganado. Bem, numerologia é muito importante na Bíblia Sagrada. E aí você vê surgindo números. Deus diz, vocês vão dar uma volta. Por que uma volta? Porque Deus não falou, vocês dão uma volta e na primeira volta vocês já gritam e tudo cai. Mas não, Deus falou, vocês vão dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Na 7ª volta, vocês dão 7 de uma vez só, porque Deus quer nos ensinar lições nos números. Aleluia, diga, nosso Deus é bom, Ele ensina lições em tudo. Diga isso para o seu irmão, nosso Deus é bom e Ele ensina lições em tudo. Primeira coisa, o número 1 nos faz olhar para Êxodo, capítulo 20, onde Deus disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não terão outros deuses diante de mim. Ele estava dizendo, só existe um Deus, e esse sou eu. Não existe outros deuses por aí. Só existe um Deus, e esse sou eu. Qualquer um que surja, que não é ele, é demônio. Deus só tem um, e esse se chama Yahvé. É aquele que eu e você estamos adorando nesse lugar. Lembre-se disso, Deus só existe um. Qualquer outro que existir por aí é demônio, não é Deus. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus. Não terão outros deuses. Deus é com D maiúsculos, deuses é com D minúsculo. Deuses não são como o nosso. Deuses são demônios, são seres que tentam trazer para si esse título de querer se parecer com ele, mas não consegue. Ou tem alguns homens querendo ser deuses também, mas isso desde o século 17 para cá, a exacerbação do humanismo, o homem querendo ser Deus, humaniza-se Deus e diviniza-se o homem é Deus, vê-se muito isso no século 21, mas Deus só existe um, e esse é o que nós estamos adorando nessa noite, e tudo que você pedir a Ele, Ele te dá. E Deus só é um, irmão. Eu estava falando aos alunos do curso de teologia que Deus, Ele é tão poderoso, Deus é tão grande, Ele é onipotente, pode todas as coisas. A única coisa que Ele não pode é fazer um Deus maior do que Ele, porque não existe nada maior do que Ele. Ele pode tudo, a única coisa que Ele não pode é pecar, porque Deus não peca. Deus, Ele é poderoso, a única coisa que Ele não consegue ver
é um ser que seja superior a ele, porque não existe. Ele é o único, ele está acima de todas as coisas. É por isso que você pode adorar quando você chega aqui com alegria. Não importa as lutas que você está passando no seu casamento, das suas finanças, da sua empresa, não importa as suas adversidades, você pode ficar com seu coração descansado, meu irmão, porque o Deus que está acima de todas as coisas, ele diz: eu sou superior a tudo e eu cuido de você. Um fala do nosso Deus, que é o único, não tem outros deuses. O número 2 fala da unidade, porque a Bíblia diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Você viu um casamento dar certo, se não houver unidade? Se o marido e a esposa não compactuarem das ideias, se não houver um conluio nas ideias, já viu dar certo? Não tem como. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, o 2 fala de unidade. Se não estão de acordo, não é um casal. Se não estão de acordo, está debaixo de uma reprovação. Se não estão de acordo, estão fadados ao fracasso. Se não estão de acordo, não tem como dar certo. Para dar certo, tem que haver acordo. E quando fala de acordo, está falando de unidade. E unidade não é união. E unidade, meu irmão, é algo muito sério. Nós precisamos entender que o segredo da vitória de um casamento, o segredo da vitória de uma família, o segredo da vitória de uma empresa, o segredo da vitória de uma igreja, é entender o princípio da unidade. Não estou falando da união, estou falando da unidade. Nós estamos aqui hoje e nós estamos em união. Mas estarmos em união não significa que estamos em unidade. Estamos em união porque estamos todos servindo a Deus, amando a Deus, adorando a Deus. Estamos em união porque estamos todos no mesmo lugar, mas não estamos em unidade. Ou pelo menos acredito que alguns talvez não estejam, porque unidade é diferente de união. Unidade é uma coisa só. Quando Deus decidiu fazer a Arca da Aliança, que foi adiante dos soldados na batalha para derrubar as muralhas de Jericó, quando Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança, disse: você vai fazer uma tampa, e a tampa terá 2 querubins, mas eles deverão ser feitos de uma só peça. Uma só peça é unidade. Era 2 querubins, mas feito de uma só peça. É unidade. Não é união. Nós temos um monte de pessoas unidas, mas nem sempre em unidade. Eu usei aqui uma vez para ilustrar a ideia do que é unidade. Eu vou repetir. Pega um saco de batata. E se você pega um saco de batata, você tem um monte delas no mesmo lugar. Nós temos uma união, mas não temos uma unidade. Mas se você pegar um saco de batata, tirar a casca das batatas, jogar na água fervendo, depois tirar de lá elas cozidas, socar todas elas, uma batata maior, uma menor, uma mais estragada, outras intactas, mas se você cozinhar todas elas, socar e fazer purê, aí você tem unidade. Porque na união preserva-se a individualidade. Nós estamos aqui unidos, mas individualmente cada ser é um. Agora a unidade não. Pode ter uma batata maior, uma menor. Uma mais cara, outra mais barata. Uma com um probleminha e outra saudável. Mas se você cozinhar, amassar e fazer purê, não existe como você olhar para o purê e dizer: aqui tem uma batata boa, aqui tem uma meia ruim, aqui tem uma mais cara, aqui tem uma mais barata. Não, porque no purê tem unidade. Unidade é o mesmo cheiro, é o mesmo gosto, é a mesma cor. Eu estou falando que o 2 fala de unidade. O pastor diz: é por aqui e nós estamos indo, porque nós não estamos unidos, nós estamos em unidade. A sua família, ela dá certo, não quando está unida, mas quando está em unidade. Está todo mundo lutando pelo mesmo objetivo: sair do aluguel, comprar casa própria. Então eu sacrifico um pouco mais, paro de gastar à toa. Eu procuro ser mais equilibrado na administração das minhas finanças pessoais, familiares, empresariais. Por quê? Porque eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu tenho coisas que eu quero adquirir. Nós estamos em unidade, não estamos em união. União é todo mundo dentro da casa. A unidade é todo mundo com o mesmo objetivo, querendo chegar no mesmo lugar, alcançar a mesma coisa. Unidade é diferente de união. Ei, tem empresa que não vai para frente porque o patrão não consegue trabalhar os funcionários, desenvolver uma mente de unidade. Quando não se desenvolve uma mente de unidade, tem dentro da empresa gente unida. Mas quando não se tem unidade, quem está trabalhando não cumpre bem sua missão, sua tarefa. Faz mais ou menos, faz quando está sendo visto, faz quando
gerente está pegando no pé, faz quando o patrão está de olho. Agora, quando se trabalha em unidade e entende a ideia da empresa, o valor da empresa, a missão da empresa, o objetivo da empresa, não é funcionário que dá trabalho. E o que tem de crente dando mau testemunho, sendo funcionário que dá mau exemplo, não é brincadeira. Ei, em todos os lugares, nós cristãos temos que resplandecer como luzeiro. Você tem que ser de excelência. Dentro da empresa onde você trabalha, você tem que dar o melhor. Você tem que ser o melhor. Todo mundo tem que olhar para você e tem que dizer: ele é diferente, ela é diferente, é honesto, tem comportamento, anda da forma correta. E alguém pergunta: o que está acontecendo? É porque ele é crente e ele entende o que é andar em unidade. A empresa cresce e você cresce junto. Casamento que tem unidade dá certo. Empresa que tem unidade dá certo. Igreja que tem unidade dá certo. Tem um monte de obreiro que anda em união, mas não anda em unidade. Tem medo de ser superado. Tem medo de ser substituído. Tem medo de não ser notado. Acha que vai perder o carinho. Acha que vai deixar de ser o centro das atenção. Aliás, irmão, o obreiro não foi chamado para ser centro das atenção. O obreiro não foi chamado para ser sol. O único sol que deve brilhar e resplandecer é Jesus. O obreiro foi chamado para trabalhar em prol da causa, em prol da obra, para o mestre, para a glória do mestre. Nós não fomos chamados para aparecer, irmão, aleluia. Nós somos chamados para ver o nome de Deus glorificado. Então você não precisa se preocupar, porque o lugar que é seu é seu, o lugar que é seu é seu, o lugar que é seu é seu, e ninguém toma. O que Deus te deu, Deus te deu. O que Deus me deu, eu me deu. O que Deus dá para cada um, Ele dá para o nome dele ser glorificado, ser ferramenta para promover a unidade, o crescimento e a glória do nome dele na terra. Camanacérquia. Fica descansado, foi Deus que te chamou. Fica sossegado, foi Deus que te fez promessa. Foi Deus que te deu uma missão, faça a sua. Cala Sérgia. Deus conta com os seus, cada um da sua maneira. Diga glória a quem tem glória. O 2 fala de unidade. Unidade é isso, a unidade não é andar em união. Infelizmente, às vezes eu fico triste que tem igreja que não entendeu a ideia da unidade. Anda em união, mas não anda em unidade. O pastor diz: irmão, nossa meta, construir um templo. Igreja é unidade, todo mundo foca na mesma direção, construir o templo. Irmãos, a nossa meta esse ano, alcançar 1000 almas. Igreja em união, um luta aqui, outro luta ali. Igreja em unidade, todo mundo na mesma direção. Irmão, Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma profecia. A visão e a profecia é essa: quem está em união, vai um para o lado, outro para o outro. Quem está em unidade, está indo na mesma direção da profecia. Entenda, união é uma coisa, unidade é outra totalmente distinta. Deus chamou a igreja para viver em união, mas principalmente em unidade. Até Satanás sabe a força que existe na unidade. Por causa disso, quando o coração do povo que estava na Torre de Babel era tão perverso, tão mal, porque eles entenderam o poder da unidade, Deus teve que dividi-los. Deus disse: agora vamos descer, porque a língua do povo é uma só, porque eles estão no mesmo objetivo, construir uma torre, porque eles têm o mesmo ideal, escapar se eu trouxer um juízo. Havia unidade no povo da Torre de Babel, liderado por Nimrod. Deus sabia que havia um intuito mau no coração deles, porque eles entenderam o poder da unidade. E Deus disse: agora não haverá nada que impeça o propósito dele, porque o povo é um só, unidade. A Bíblia diz que Deus falou: desçamos e confundamos a língua, vamos separar, porque a unidade para o que é mal e não glorifica a Deus, Deus desfaz. Mas unidade para glorificar a Deus, Deus faz crescer, Deus faz dar certo e Deus faz ser honrado. Sua empresa vai ser honrada se tem unidade, sua família vai ser honrada se tem unidade, o corpo de obreiro vai ser honrado se houver unidade, a igreja vai ser honrada se tiver unidade. Um só cheiro, uma só cor, aleluia, o mesmo paladar, o mesmo gosto, falando a mesma fala, a mesma visão. Quem entende isso? Quem entende isso? Quem entende essas coisas? Quem pega? Pega se você acredita nisso, aleluia. Xarabaracomandácia. Darão uma volta e voltarão para o arraial. Darão 2 voltas e voltarão para o arraial. Darão 3 voltas e voltarão para o arraial. 3 na Bíblia fala da doutrina da trindade. Embora nós não encontramos a palavra trindade na Bíblia, mas Deus, ele é trino. É Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo está falando da personalidade de Deus. Deus é trino. E ele deixou sinais na história para mostrar que ele é trino. Aí você diz: espera aí, pastor,
No número 1, você diz que só existe um Deus. Mas agora no número 3, você está dizendo que ele é trino? Ele é um em essência, mas ele é 3 em propósito. Ainda não entendi, pastor. Não existe 3 deuses. Se houvesse 3 deuses, seria triteísmo. Não é triteísmo, é um só Deus que nós adoramos. Como diz o credo atanasiano, nós adoramos um Deus que subsiste em 3 formas. É um que subsiste em 3 formas. Deu um nó, pastor? Não consigo entender. É difícil de entender porque é Deus. Se fosse coisa para se entender, não era Deus, era coisa de homem. Aleluia. Santo Agostinho disse isso. O homem luta, escava, procura, querendo entender Deus. Quando ele acha que descobriu tudo, Deus é outro. E aí ele escreve sobre a alteridade de Deus. Deus, irmão, ele não pode ser entendido. Ele se revela pela fé que você tem nele. A Bíblia diz no livro de Hebreus, do capítulo 11, que é pela fé que cremos que Deus existe. É pela fé que cremos que ele é galardoador. Deus, irmão, você não pode entender. Você é humano, você é finito, você é natural, você é pecador. Ele é santo, é poderoso, é infinito, é sobrenatural. Aí você quer que a tua mente compreenda a mente de um ser todo poderoso. Não tem como, mas ele nos dá sinais para nós pelo menos tentarmos entender. Ele é trino. E como entender isso, pastor? Ele deixou marcas, sinais, formas de entendermos isso. Você olha aqui para o espaço e aparentemente é um espaço só. Só que quando se divide ele nos estudos, ficaria largura, altura e profundidade. 3, mas no espaço só. Deus é trino e é uno. Você está vendo 3 espaços aqui? Não, você está vendo um. Mas ele é altura, esse espaço é largura e esse espaço é profundidade. 3 em 1, mas você está vendo um espaço só. Você não está vendo 3. A base da matéria é 3, sólido, líquido e gasoso. Você pega uma pedra de gelo, você tem uma pedra de gelo, mas você tem estado sólido, você tem estado líquido e você tem estado gasoso. Tudo presente aqui, é a base da matéria. Entenda, você prega o átomo, era tido como indivisível, um átomo. Quando conseguiram dividir? Não dividiram em 4, dividiram em 3, prótons, nêutrons e elétrons. Mas é um átomo, mas que subsiste dividido em 3 formas. Cada um dessas partes divididas tem 3 quarks. O que mostra, mais uma vez, a trindade divina. Nosso irmão Adriano, que é a área da música, vamos lá. Melodia, harmonia, ritmo e melodia. Na música, 3. Mas quando você toca, tem 3 músicas? É uma só. Deus, ele é trino. E ele é uno. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Você olha para o homem e você vê 3 pessoas? Não, você vê um, mas é corpo, alma e espírito. O número 3 está dizendo, nós servimos um Deus em trindade. Nós servimos um único Deus, em essência, porém, em trindade. Como diz o credo atanasiano. Glória a Deus, não é 3 deuses, é um só. Aleluia. Quando você adora a Deus, você está adorando a Jesus, porque Ele é Deus. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando a Deus, porque Ele é Deus. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando Jesus, porque Ele é Deus. Já se ensinaram por aí que você tem que fazer adoração para Jesus, adoração para o Espírito Santo e adoração para Deus. Conversa. Nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um Deus só, que subsiste em 3 formas. Em essência Ele é um, em propósito Ele é 3. Aleluia. Quantos entendem isso? Diga glória. Na salvação Ele planejou no céu. Jesus vem na terra e morre por nós. E o Espírito Santo é quem nos oferece, quem convence do juízo, do pecado e da justiça. Ah, pastor, mas é difícil entender essas coisas. E tem jovem por aí dizendo, eu gosto de ler livro de aventura. Não gosto de ler a Bíblia, porque não tem muita graça. Não tem, porque a mente é infrutífera. Não gosto de ler a Bíblia, por quê? Porque eu gosto de ler coisa de guerra. Vai ler livro de 1ª Crônica, 2ª Crônica, 1ª Reis, 2ª Reis, vai ver as batalhas. Eu gosto de poesia, vai ler Cânticos, vai ler Salmo. Eu gosto de coisa sábia, vai para Provérbios, Eclesiastes. Eu gosto de história, eu gosto de verdade científica. Então entra na Bíblia, porque a Bíblia fala de filosofia, fala de psicologia, fala de direito. A Bíblia é um livro completo e tem mais, a Bíblia não se renova. Ela é nova todo dia. Para se renovar, ela tinha que ficar velha, ela não fica velha. Ela é nova todo dia se você abrir, ela fala com você. Pegue qualquer compêndio de qualquer autor, de qualquer época. Você lê 1, 2, 3 vezes e se cansa, não quer ler mais. Pega a Bíblia, você lê ela 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ela tem 38
tem 1102 versículos, 1189 capítulos, 66 livros, aleluia. Eu já li ela 15 vezes seguida, fora lendo os livros separados, e nunca me cansei, porque ela é a palavra que cura, que liberta, que salva, que renova, que restaura, que aviva, que dá vitória, que transforma, que muda cativeiro, que transforma a situação, que muda vidas. Kamala Sérgia, Doramanda Canacé. Quer aventura, quer romance, vem para ela só não tem ficção, porque ela é a verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele não disse: sabereis a verdade. Tem gente que sabe do monte de verdade, mas não muda. Saber verdade não muda ninguém, mas conhecer muda. Sim ou não? Aleluia. Bem, Deus diz 3 voltas, mas também vocês vão dar 4 voltas. Na quarta volta, aliás, vocês deram 3 voltas, vocês vão dar 4 voltas, vocês vão dar a 4ª volta e retornarão para o arraial. Toda vez que você vê o número 4 na Bíblia, está se referindo a julgamento, está se referindo a provações, ou está se referindo a tratamento. Você vai ver o número 40 aparecendo na Bíblia várias vezes, 400, e todos eles são múltiplos de 4. Israel ficou 40 anos no deserto. Israel ficou 400 anos no Egito. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de ser chamado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Elias foi um processo de 40 dias que ele passou. Se você observar nesse número de 40, no número 400, está envolvendo tratamento, está envolvendo julgamento, está envolvendo provações. Na provação Deus nos trata, Deus nos melhora, Deus nos transforma, Deus nos ensina a ter mais fé, Deus nos leva para mais perto dEle, Deus nos ensina a amá-lo. Na provação Deus nos ensina a orar mais, a vigiar mais, a falar menos, a escutar mais. Na provação nos tornamos introspectos, mergulhamos dentro de nós mesmos. Na provação nós vamos para a reflexão, paramos para pensar. Então o 40 fala de provações, 400 fala de tratamento, e são múltiplos de 4. O 4, a Bíblia fala, a história mostra os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Só entendendo aqui, você entende quando a Bíblia diz que o evangelho será pregado aos 4 cantos da terra, porque alguns que lê a Bíblia meio de cabeça para baixo já chegaram a afirmar que a terra não é redonda, porque a Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado nas 4 pontas da terra, mas está falando dos 4 pontos cardeal: norte, sul, leste, oeste. Mas nós vemos aí os 4 pontos cardeal: norte, sul, leste, oeste, e em cada um deles a Bíblia diz que tem 4 anjos segurando um número de juízos que vai vir sobre a terra nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. João viu no Apocalipse 4 anjos que estavam em 4 pontos da terra, ou seja, nos 4 pontos cardeais, segurando a terra, segurando um processo que haveria de vir. A Bíblia diz que Daniel, ele teve uma visão de 4 impérios mundiais na estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, busto de bronze, pernas de ferro misturado com barro. A cabeça de ouro, ele falou, é o império grego, é o império babilônico. Braços e peito de prata, Deus falou para ele, é o império medo-persa. Busto e coxa de bronze é o império grego, e pernas de ferro misturada com barro é o império romano. E nesses períodos desses impérios, nós vemos guerra, nós vemos luta, nós vemos juízo, provações, dificuldade para o povo de Israel. No número 4 nós vemos julgamento, provações e tratamento. Sabe o que Deus está dizendo? Você talvez está nesse número, passando por provação no casamento, na família, no sentimento, no relacionamento, passando por provação nas finanças, na vida espiritual, às vezes na fronteira do tombo e a queda, no limiar do escorregão, numa caminhada sinuosa e derrapante. Mas Deus está dizendo, não se preocupa, fica firme, porque assim como eu enviei anjos para servir meu filho Jesus no deserto, não se preocupa, assim como eu enviei pão para Elias no deserto, não se preocupa, assim como eu tirei meu
povo do Egito, não se preocupa, eu vou cuidar de você nesta prova. É por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo número 1, 2 e 3: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar de por várias provações. Passar por provação com alegria é só para gente que é crente, porque ímpio se passa pela provação, chora, esperneia, desvia, abandona a igreja. Mas crente, quando passa pela provação com alegria, é porque tem fé no Deus que cuida, no Deus que guarda, no Deus que ajuda, no Deus que abençoa, no Deus que honra, no Deus que abre porta, no Deus que socorre, no Deus que é, que tem, que pode, que faz, que dá, que realiza, que opera. Quem acredita nisso? Que Deus te assiste nessa provação. Quem acredita que Deus te assiste nessa provação? Quem acredita? Camanda Sérgia. Oh, aleluia. Eu cheguei em casa e eu orei e falei: Jesus, eu não preparei uma mensagem, me dá algo aqui para me falar para o teu povo. E Deus me deu e eu risquei rapidamente. Está meio embolado aqui, mas está dando para entender, diga glória. Está dando para pegar, diga aleluia. 5, porque eles tiveram que dar a quinta volta. E o 5, ele é número da humanidade. 5 é o número da responsabilidade. Fala para o teu irmão: 5 é número de responsabilidade. Nós temos 5 continentes habitáveis. E Deus, embora Ele tenha leis naturais para trazer o equilíbrio sobre todas as coisas, mas os 5 continentes habitáveis, Deus deu para o homem. Deus disse para Adão: Adão, administre, cuide, lidere, toma conta de tudo. Deus disse: Adão, dê nome para os animais. E deixa eu aproveitar esse gancho para te dar um código poderoso. Dizem-se muito por aí que o que administra o mundo é o dinheiro. E eu tenho dito muito isso quando eu tenho entrado em algumas comunidades mais carentes em Osasco, evangelizando, pregando, falando de Jesus, que a gente faz dentro das casas, enquanto estamos trabalhando, né, cumprindo a profecia que Deus nos deu. Trabalhando pela profecia que Deus nos deu. Enquanto entramos e encontramos alguns incautos que vêm com aquela mentalidade pequena: oh, me dá isso, me dá aquilo outro. Eu digo: filho, abra sua mente, cresça, entenda. Você pode ascender de uma família pequena, em questões sociais, pobre. Você pode ter passado por abusos sexuais da infância, infelizmente, desejos que não tivesse passado, na pré-adolescência. Você pode ter vindo de uma série de traumas, de frustração, pode ter fracassado em várias áreas da vida, mas se você entender que o que manda no mundo não é o dinheiro, não é os poderosos, o que manda no mundo são as ideias, você cresce, você desponta, você conquista, você chega lá. A maior prova que o que manda no mundo é as ideias. Deus disse: Adão, eu quero que você dê nome para os animais. E Adão teve que pensar para dar nome. Deus diz: Adão, eu quero que você administre, lidere sobre tudo. Não se administra, não se lidera sem pensar. O problema é que tem gente que tem a mente ociosa, preguiçosa, só funciona o tique e o teco, os 2 neurônios, e ele não coloca os bichos para queimar ainda. De vez em quando o tico está dando aqueles problemas, o tico está meio que capengando. Deus está falando: ei, não é para usar só o tique e o teco, você tem um monte de neurônio aí na cabeça, coloca as ideias para ferver, começa a colocar a mente para queimar, começa a colocar as ideias para queimar. Você é de Deus. A Bíblia diz que você tem pensamentos grandes, você tem pensamentos poderosos. Não é tão grande quanto o de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo diz: vocês têm a mente de Cristo. Jesus não tinha uma mente simples, vulgar, uma mente lascada, quebrada, não. Jesus tinha uma mente inteligente, uma mente visionária, tanto que o projeto dele, igreja, com 12, cresceu e chegou aonde estamos hoje. Só no Brasil somos 26% dos 210 milhões de brasileiros. Sabe o que eu estou dizendo? Quem tem ideia vai longe, quem tem ideia cresce. Pega 5 mil reais e dá para quem não tem ideia. Ele compra um iPhone para tirar uma foto mais bonita. Pega 5 mil reais e dá para quem tem ideia. Ele faz virar mais dinheiro. Porque o que administra o mundo não é as ideias. Aliás, o que administra o mundo não é dinheiro. O que administra o mundo é as ideias. Se você dá dinheiro para quem não tem ideia, ele não vai muito longe. Lembra dos ex-Big Brother? Apareceram na televisão, tiveram suas imagens. A maioria deles, quem são hoje?
fracassados, perderam tudo, quebrado. Tem um monte de artistas que tiveram só a imagem na TV. Melhor do que dinheiro é ter a imagem na TV. Quem entende isso daqui vai longe. Onde estão a maioria deles? Fracassados da vida. Sim, nós vimos a história, a biografia de tantos. Garrincha morreu embriagado, drogado. Foi um grande jogador. Era bom com as pernas, mas péssimo com as ideias. Entenda, você pode ter N ferramentas boas, mas se você não tiver ideias, esse monte de ferramenta não valerá nada. Deus está dizendo, além de ferramentas, tenha ideias. Aleluia, diga a glória a Deus. Aleluia. O número 5 fala de responsabilidade. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Para que são os 5 sentidos? Para a base da formação do nosso caráter. O que é caráter? É a soma das informações que nós recebemos desde a vida intrauterina, desde o ventre da nossa mãe. Nós começamos a processar informações por meio dos sentidos. Primeiro pelo sentido materno, que são passados para nós por causa das reações químicas que acontecem no sangue da mãe, por causa daquilo que ela vê, que ela ouve. As reações químicas caem na corrente sanguínea que vai até o feto. Quando esse feto nasce, Deus lhe deu 5 sentidos: olhos para enxergar mais e saber aonde vai, porque quem tem visão sabe para onde está indo. Quem não tem visão, qualquer caminho serve para ele. Deus nos deu um bom ouvido, não para escutar, nos deu para ouvir. Escutar, eu escuto muitas vozes. Eu estou aqui agora pregando, você está escutando a minha voz, mas você pode estar escutando outros ruídos. Agora, o que a tua mente racional vai captar, colocar em ação para mudar a tua vida, não é tudo que você escuta, mas aquilo que você ouve. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus é tão preocupado com isso que Ele diz por 7 vezes, ouça, 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 ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes Ele tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Apocalipse capítulo número 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 22. Por quê? Porque às vezes tem gente que é cabeça dura, miolo mole. Deus fala 1, 2, 3 e não pega. Deus está dizendo, eu quero que você pegue, entenda, porque eu quero te abençoar. Os 5 sentidos falam de responsabilidade. Pelos 5 sentidos nós captamos informações. Informações me definem como pessoa. Informações definem o meu caráter. Informações vão definindo quem eu sou, minha vida. E aquilo que vai me definindo, vai gerando dentro de mim responsabilidade. E o que é responsabilidade? É o despertar da consciência para se fazer a coisa certa. Todo mundo sabe o que é certo a fazer. No noivado, no casamento, no namoro, na vida financeira, no ministério. Ou vai dizer que não? Sabemos o que é certo para fazer ou não sabemos? Tem alguém aqui que não sabe o que é certo a fazer? Não existe. Porque Deus nos fez seres inteligentes. Diga glória a Deus por isso. Deus nos fez seres pensantes. Descartes disse, penso, logo existo. Deus nos fez seres pensantes. Cogito ergo sum. Deus nos fez seres pensantes. Nós sabíamos o que é certo, não fazemos porque não queremos, porque estamos mal acostumados, porque às vezes preferimos o caminho errado. Mas todos nós, independente de nível cultural, sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Deus diz, coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o caminho certo e você vai ser abençoado. Quem entende isso, diga a glória. Quem entende isso, diga a glória. A Bíblia tem, o Velho Testamento, os judeus dividiam em 5 livros. A primeira parte, a Torá, ou a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que ensinava para o judeu uma série de responsabilidades que eles deveriam adotar na vida diária, cívica e no seu culto a Deus. Deus nos chama para sermos responsáveis. Nós estamos vivendo uma época complicada, mas que nós somos convocados à responsabilidade. Em breve nós teremos que exercer cidadania. E você sabe aonde, e você sabe o poder que você tem no seu título. Pastor, o senhor vai falar de política? Não, eu estou pregando o evangelho da salvação. O evangelho, ele nos trata e nos faz seres sociais melhor.
no papel de cumprir a nossa cidadania. Então cuidado, que vai aparecer um monte de gente por aí querendo te dar dentadura a troco do seu voto, querendo te dar saco de arroz, batata e algum valor em dinheiro. Mas não se esqueça, quem compra o seu voto por qualquer valor, ele não é bobo. Se ele está comprando o seu, ele compra de muitos outros. E se ele compra de muitos outros, ele não é rico. Ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Se ele não tirar agora, ele vai tirar depois. Quando ele se assentar na cadeira, ele vai tirar da educação, da saúde, ele vai tirar do esporte para todos. Ele vai tirar da segurança, ele vai tirar de algum lugar. Mas ele vai ter que tirar, que ele não é bobo. Então não venda, exerça a cidadania, tenha responsabilidade. Quem está entendendo, diga glória. Diga glória a Deus, aleluia. Número 6 é o número de homem. Número 6 é o número de homem. Apocalipse capítulo 13, João tem uma visão de uma besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra é conhecida, ele é simbólico, ele é um homem, que é chamado Anticristo. É o mesmo descrito em Apocalipse capítulo 6, verso 1. E viu um cavaleiro branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e com flecha, e saiu vitorioso para vencer. O do capítulo 6 não é Cristo, o do capítulo 19 sim, porque quem está abrindo o primeiro selo é o Cristo. Se o Cristo abre o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco não pode ser ele, é o anticristo. O mesmo descrito em Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. A besta, ou essa forma grotesca, está falando, ela é simbólica, está falando que vai ser um político com muito poder, com muita autoridade, com muita ousadia, com uma boa fala, e vindo com um poder dado pelo dragão, que é Satanás. E aí, para João foi dado, e o número para vocês saberem, porque ele vai dar uma marca em cada pessoa. E para quem quiser calcular, entenda que é número de homem. 666. 6 é número de homem. Por que 666? Porque está falando de um humanismo exacerbado. O que é humanismo exacerbado? É o que vemos do século 17 para cá, quando alguns filósofos, Diderot, Nietzsche, vieram com uma ideia: o homem não precisa de Deus, religião é uma invenção humana, o homem ele é poderoso, o homem é forte. Tentaram exacerbar o homem, pegaram Deus e disseram, ele é homem, Deus é coisa que os homens inventaram, humanizaram Deus, e pegaram os homens e divinizaram. Você é Deus, você pode tudo, você consegue tudo. E o ser humano do século 21 é egocêntrico, arrogante, soberbo. Ele acha que pode tudo, que é tudo, que faz tudo, que consegue tudo. Mas o homem, diz a Bíblia, ele é como a erva do campo. Pela manhã ele nasce e à tarde se seca. Basta o Todo-Poderoso dizer, ao rico ou ao pobre, ao grande e ao pequeno, ao culto e ao indouto, até aqui você vai e daqui você não passa. E assim acaba toda a arrogância humana. Porque Deus ele dá, mas ele tira. Ele te dá o fôlego. Você pode ir dormir hoje vivo e amanhã não acordar mais. Portanto, reflita nas suas ações. Deus é dono da vida. Quem está entendendo, diga glória. Pastor, é campanha derrubando a muralha, e não é isso que Deus está querendo fazer dentro de você? Deus quer te levar a um nível de bênção, de vitória, de milagre, de socorro, de providência, de viver uma vida no nível máximo das promessas. Mas às vezes Ele nos trata, Ele nos prepara, Ele nos molda para isso. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória. 6 é número de homem. Deus disse, vocês vão rodear a cidade 6 vezes, mas vocês não vão gritar no 6, porque a vitória não vai vir no 6. A vitória vai vir na 7ª volta, e na 7ª vocês vão dar 7. No 6, você homem, usa todas as ferramentas que Deus te deu, toda habilidade, toda sabedoria, todo conhecimento, seus diplomas. No 6, você usa tudo que tem e dá o máximo de você trabalhando para conquistar suas coisas. Mas às vezes não vai dar certo se você não ligar com o 7. O 7 é tido em numerologia como o número de Deus, o número da perfeição, o número da totalidade, o número pleno. Deus fez as coisas em 6 dias, mas no 7º descansou e consagrou esse dia. A Bíblia fala de 7 trombetas, de 7 selos. A Bíblia fala de 7 taças. A Bíblia, ela nos apresenta 7 sacerdotes aqui, com 7 trombetas, com 7 voltas. A Bíblia fala de 7 igrejas. A Bíblia não fala de 7 castiçais de ouro.
A Bíblia, ela vem trazendo o número 7 por diversas vezes da Bíblia Sagrada. O 7 é o número da perfeição. O 7 é o número de Deus. 6 é o número do homem. Até aqui você lutou como ser humano, e você está certo. Você tem que lutar para conquistar suas coisas. Você tem que lutar para chegar lá. Você tem que lutar para crescer. Você tem que lutar para ter uma vida financeira melhor, uma vida profissional melhor, os seus estudos. Você tem que lutar. Agora entenda, só em Deus você tem descanso. Porque se você só lutar no 6 e não entender o 7º, porque no 7º a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas no 6 e no 7º descansou. Se você não entender que Deus é teu descanso, você vive depressivo, angustiado, cabisbaixo, arrancando o cabelo da cabeça, desesperado quando a vitória não chega, quando a resposta da oração não veio, quando as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não aprendeu a descansar em Deus. Mas quando você entende que Deus é teu refúgio, tua fortaleza, teu socorro bem presente na hora da angústia, quando você entende que Deus é sombra para você descansar, então dá certo, aleluia. Descansa em Deus, descansa. Quem está descansando em Deus aqui? Quem está descansando? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: descansa. Quem prometeu é fiel. Fala: descansa. Quem disse que vai te dar vitória, Ele vai dar, Ele vai fazer, o nome dele vai ser glorificado, aleluia. 7 é o número de descanso em Deus, é o número da totalidade, da plenitude, é o número em que Deus assume o comando, o controle de tudo na tua vida. Em 6 você faz, no 7º faz Deus. Em 6 você faz, no 7º Deus pega e completa, conclui, faz. 7 é perfeição. Deus faz perfeito. Ele não faz mais ou menos, Ele não faz de qualquer jeito, Ele faz perfeito. Quantos acreditam nisso? Ele faz, vai ser perfeito o que Ele vai fazer na sua vida. Não vai ser mais ou menos, vai ser perfeito. Olha para a pessoa que está do teu lado, profetiza para ela, diga: vai ser perfeito o que Deus vai fazer na sua vida. Diga, olha lá na mina do olho, olha na mina do olho dele, diga: vai ser perfeito o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser perfeito, eita glória, eu estou sentindo Jesus nesse negócio. Eu estou sentindo Jesus neste negócio, aleluia. Vai ser perfeito o que Ele vai fazer na vida de alguém aqui. Você acredita nisso?